Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo, e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Amado irmão, amada irmã, respira fundo agora. Sério. Fecha os olhos por um instante, se puder. Silencia a mente, porque neste exato momento algo maior está se movendo ao seu redor. Algo que não vem da lógica, nem da força humana, mas do céu. Eu não estou aqui para falar bonito. Eu estou aqui para te lembrar de uma verdade que talvez tenha se perdido no meio da correria, das preocupações e dos silêncios que você tem enfrentado ultimamente. Deus conhece você por inteiro. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele viu o que ninguém viu. Ele entendeu o que nem você conseguiu explicar. Sabe aquele peso nas costas? Um cansaço que não é físico, é da alma. Parece que a vida ficou mais difícil de carregar. As contas, as cobranças, a pressão das expectativas, o medo do amanhã, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E aí, no meio disso tudo, vem aquele pensamento sutil. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ainda lembra de mim? Tem noite que você deita na cama e sente o coração apertado, como se estivesse sozinho nessa batalha. Tem dia que você levanta sem força, só no automático, cumprindo obrigações, mas sem sentir vida de verdade. É como se a cor tivesse sumido do mundo, como se a esperança tivesse se apagado devagarinho, sem você nem perceber. Pois deixa eu te responder isso com toda a certeza da minha fé. Ele não só lembra de você, como Ele está te cercando agora mesmo com a presença dEle. E não é qualquer presença. É a presença do Espírito Santo. É aquele toque que vem do alto, que não precisa de palavras, que invade o coração e transforma tudo por dentro. É como se um vento suave soprasse dentro da tua alma e levasse embora todo o medo, toda a insegurança, toda a dor. Imagine sentir isso agora. Imagine o calor de Deus descendo sobre você enquanto você assiste esse vídeo. Não é imaginação, é real. É o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu nunca saí, eu vi cada lágrima, eu ouvi cada oração silenciosa, eu segurei você quando você achava que ia cair. Lembra da história de Elias? Aquele profeta poderoso que enfrentou reis, que fez descer fogo do céu, que operou milagres sobrenaturais. Mas teve um dia que ele sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Você já chegou nesse ponto? De tanto cansaço, de tanta luta, de tanta pressão, você olhou para o céu e disse: Deus, eu não aguento mais. Pois saiba que Deus não abandonou Elias naquele momento. Ele mandou um anjo, alimentou ele, deixou ele dormir, cuidou dele com ternura. E depois, quando Elias estava pronto, Deus não veio no terremoto, não veio no fogo, mas veio numa voz mansa e suave. E foi nessa voz que Elias encontrou renovação. Essa mesma voz está falando com você hoje. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu errei tanto, me afastei, me esfriei, me perdi no caminho. Ei, presta atenção. Não importa a distância que você andou. Um passo de volta é o suficiente para Ele te abraçar. Ele é como o pai do filho pródigo. Corre quando vê você voltando. Não vem com acusação, vem com festa, com veste nova, com anel no dedo. Porque para Deus você nunca deixou de ser filho. Ele só estava esperando você lembrar quem você é. Aquele rapaz da parábola tinha desperdiçado tudo: a herança, a dignidade, a honra da família.
Ele estava comendo resto de porco, dormindo na lama, sem nada e sem ninguém. Mas quando ele decidiu voltar, nem precisou chegar na casa. O pai viu de longe e saiu correndo. Você consegue imaginar a cena? Um pai de idade, correndo, levantando a túnica para não tropeçar, com lágrimas nos olhos, gritando o nome do filho, e abraçou ele fedendo, sujo, acabado. Porque amor verdadeiro não olha a aparência, olha o coração que voltou. E quem você é? Você é escolhido, separado, chamado pelo nome, alvo do amor mais puro que existe. Deus te quer perto, te quer inteiro, não pela performance, mas pela entrega, não pelo que você faz, mas pelo que você é, criação dele, imagem e semelhança dele, morada do Espírito Santo. Quando Deus te formou no ventre da tua mãe, ele não cometeu erro, ele te fez exatamente como queria, com os dons que você tem, com a história que você vive, com o propósito que só você pode cumprir. E mesmo que você tenha esquecido disso, mesmo que a vida tenha tentado te convencer do contrário, a verdade continua sendo a mesma. Você é precioso aos olhos de Deus. Porque Ele sabe que quando o Espírito Santo entra em alguém de verdade, a transformação é inevitável, o vício cai, a depressão perde força, a ansiedade silencia, o medo desaparece. Porque a presença de Deus preenche todos os vazios. Não é da noite para o dia, eu sei, mas é real, é progressivo, é profundo. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a enxergar possibilidades onde só via impossibilidades. Você levanta da cama com uma força que não é sua, é do alto. Você enfrenta o dia com uma coragem que não vem de dentro, vem de cima. E as pessoas ao seu redor começam a perceber. Algo mudou. Tem luz no teu olhar, tem paz na tua voz, tem esperança no teu caminhar. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não está de braços cruzados, esperando você se virar sozinho. Ele está agindo, está movendo céus e terra a teu favor. Está preparando portas que você nem imagina. Está colocando pessoas no teu caminho que vão ser instrumentos de bênção. Está quebrando correntes que você nem via, mas que te prendiam. E sabe por quê? Porque você é filho, porque você é filha. E um pai que ama de verdade não fica de braços cruzados vendo o filho sofrer. Ele age, ele intervém, ele opera o impossível. Pode não ser no teu tempo, pode não ser do jeito que você imaginou, mas vai ser no tempo certo, do jeito perfeito, na medida exata que você precisa. Lembra quando Pedro estava afundando no mar? Ele tinha saído do barco por fé, estava andando sobre as águas, fazendo o impossível. Mas aí o vento veio, as ondas cresceram e ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E no desespero ele gritou: Senhor, salva-me! E sabe o que Jesus fez? Imediatamente estendeu a mão e segurou ele. Não demorou. Não esperou ele afundar mais, não deu sermão primeiro, segurou. Porque quando um filho grita, o pai responde. E pode ser que você esteja afundando agora, sentindo a água batendo no pescoço, o medo tomando conta, a fé vacilando. Mas estenda a mão, grita: Senhor, salva-me! E a mão de Jesus vai te segurar. Ela já está estendida, só falta você agarrar. Se você sentiu isso tocar no teu coração agora, comenta aqui embaixo: a mão de Jesus me segura. Declara isso. Profetiza sobre a tua própria vida. E eu sei que tem gente assistindo isso que está lutando contra coisas que ninguém vê. Batalhas internas, pensamentos que atormentam, lembranças que doem, traumas que não cicatrizaram, mágoas que você guarda, mas que te consomem por dentro. E você tenta esconder. Coloca um sorriso no rosto, finge que está tudo bem. Mas quando chega a noite, quando você fica sozinho, a máscara cai. E vem aquela sensação de vazio, de solidão, de fracasso. Eu quero te dizer uma coisa. Deus vê o que está escondido. Ele conhece a dor que você não conta. Ele sabe da ferida que você não mostra. E Ele não veio julgar, Ele veio curar, Ele veio restaurar, Ele veio fazer novo. A mulher samaritana tinha 5 maridos e estava vivendo com um 6º homem. A sociedade inteira a julgava.
Ela ia buscar água no sol do meio-dia para não encontrar ninguém, tamanha era a vergonha. Mas quando Jesus chegou, ele não a condenou. Ele ofereceu água viva. Ele ofereceu recomeço. Ele olhou além do erro e viu o coração sedento de amor verdadeiro, de aceitação, de propósito. E ela saiu daquele encontro transformada. Largou o cântaro, correu para a cidade e começou a testemunhar. A mulher que se escondia agora proclamava. Porque quando Jesus toca, a vergonha vira vitória. O passado vira testemunho. A dor vira propósito. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora. Não amanhã. Não na semana que vem. Agora. Neste momento em que você está ouvindo essas palavras, o Espírito Santo está te convidando para um encontro real. Não uma religião vazia, não um ritual sem vida, mas um encontro de alma com alma, de coração com coração, onde você se entrega de verdade e ele te recebe de verdade, onde você para de fingir e começa a ser, onde você larga o peso e recebe descanso. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Talvez eu alivie." Ele disse: "Eu vou aliviar." É uma promessa, é um compromisso. É a palavra dele, receba essa graça. Descubra o segredo da transformação Cristo com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Irmão, irmã, eu preciso falar uma coisa contigo agora que vai mexer com tua fé. Deus é especialista em trazer resposta de onde ninguém espera. Ele usa caminhos que a mente humana não consegue explicar, não consegue calcular, não consegue prever. Sabe por quê? Porque se você conseguisse entender tudo o que Deus vai fazer, você não precisaria de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então escuta bem o que eu vou te dizer agora. Talvez o que está prestes a acontecer na tua vida financeira não venha por onde você está esperando. Talvez não seja aquele emprego que você tanto quer, aquele que você já mandou o currículo 3, 4, 5 vezes. Talvez não seja aquele aumento que você tanto precisa, aquele que o chefe prometeu, mas nunca chega. Às vezes, Deus fecha uma porta para abrir uma garagem inteira, fecha um caminho estreito para te mostrar uma rota mais alta, mais larga, mais gloriosa do que você jamais imaginou. Pensa comigo, quantas vezes você já orou pedindo uma coisa e Deus te deu outra completamente diferente, mas que era exatamente o que você precisava? Quantas vezes você achou que estava perdendo, mas na verdade estava sendo reposicionado? É assim que Deus trabalha. Ele não segue o teu roteiro. Ele não obedece tuas expectativas. Ele é soberano. E quando ele decide abençoar, ninguém segura. Nenhuma crise econômica segura, nenhum desemprego segura, nenhuma dívida segura, porque a bênção de Deus não depende da economia do país, não depende do dólar, não depende de governo. A bênção de Deus depende só dele mesmo, e ele já decidiu te abençoar. Pode não ser do jeito que você planejou, mas vai ser do jeito que ele planejou. E o plano dele sempre é melhor. Lembra da história de Abraão? Aquele homem que Deus mandou sair da terra dele, deixar tudo para trás, sem nem saber para onde ia? Abraão não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha endereço certo, mas ele tinha uma promessa. E Deus não só cumpriu a promessa, como fez muito mais. Transformou aquele homem numa nação inteira. Fez dele pai de multidões. Mas antes disso, Abraão teve que confiar em caminhos que não faziam sentido. Teve que andar por desertos, enfrentar fomes, esperar décadas por um filho. E no final, Deus entregou tudo, não na hora que Abraão queria, mas na hora certa. Então eu te pergunto, você confia que Deus sabe o que está fazendo com a tua vida financeira?
Você crê que ele pode te surpreender de um jeito que você nem imagina? Se a resposta é sim, então para de limitar Deus às tuas expectativas. Para de achar que a bênção só pode vir daquele lugar específico. Deus tem 1000 formas de te abençoar. E Ele vai usar a que tu menos espera. Tem gente assistindo agora que está desempregado há meses. Está mandando currículo todo dia e nada. Está fazendo entrevista e sendo rejeitado. E o coração já está cansado. A esperança já está fraca. Mas eu vim te dizer que Deus não esqueceu de você. Aquela porta que fechou na tua cara não era a porta certa. Aquela empresa que te rejeitou não era o lugar que Deus preparou para ti. Porque às vezes Deus te tira de onde você quer estar para te colocar onde você precisa estar. E pode ser que a provisão venha de um jeito totalmente inesperado. Pode ser uma ideia de negócio que vai brotar na tua mente. Pode ser uma oportunidade que vai aparecer do nada, de alguém que você nem conhece direito. Pode ser uma herança que você nem sabia que tinha direito. Deus é criativo e Ele está preparando algo grande para ti. Mas não é só na área financeira que Deus está agindo, não. Na tua saúde também tem movimento acontecendo. E eu estou falando de milagre. Estou falando de algo que a medicina não explica, que o remédio não alcança, que a lógica não acompanha. Tem pessoas ouvindo essa mensagem agora que estão com diagnósticos pesados, difíceis, assustadores. Alguns receberam notícias recentemente e ainda estão tentando digerir a informação. Ainda está doendo. Ainda está difícil de aceitar. Outros estão há anos, até décadas, lutando contra a mesma dor, o mesmo sintoma, a mesma fraqueza que não passa. Não importa se a dor é crônica, não importa se é rara, não importa se disseram que não tem tratamento, que não tem cura, que você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Eu vim te dizer que Deus não depende de relatórios médicos para agir. Ele não precisa da aprovação de nenhum médico, de nenhum especialista, de nenhum exame para curar teu corpo. Pensa na mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sangrava há 12 anos. 12 anos, irmão. 12 anos sofrendo, gastando tudo que tinha com médicos e não melhorava nada. Pelo contrário, só piorava. Os médicos desistiram dela. A sociedade rejeitou ela. Por causa da doença, ela era considerada impura, imunda, não podia nem tocar nas pessoas. Vivia isolada, excluída, sem esperança. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, e algo dentro dela se levantou. Uma fé que não fazia sentido, porque se 12 anos de tratamento não resolveram, por que tocar na roupa de um carpinteiro ia resolver? Mas ela não raciocinou, ela creu. E aquela mulher se arrastou no meio da multidão com vergonha, com medo, mas com fé. E quando ela tocou na orla da veste de Jesus, na mesma hora o fluxo de sangue parou. 12 anos de sofrimento acabaram num segundo, num toque, num momento de fé. E Jesus disse para ela: tua fé te salvou. Não foi o médico, não foi o remédio, foi a fé. Então eu te pergunto, onde está a tua fé? Está em cima do diagnóstico ou em cima do Deus que criou o teu corpo? Está em cima do laudo médico ou em cima do médico dos médicos? Porque eu não estou te dizendo para abandonar tratamento. Não é isso. Os médicos são instrumentos de Deus, sim. Mas eu estou te dizendo que acima de qualquer tratamento, acima de qualquer remédio, tem um Deus que pode fazer o que é impossível. Tem um Deus que pode curar diabetes, pode curar câncer, pode curar pressão alta, pode curar depressão, pode curar qualquer doença que esteja tentando destruir teu corpo. E Ele quer fazer isso. Ele quer que você viva com saúde, com vigor, com força, porque Ele não te criou para viver doente. Ele te criou para viver em plenitude. E aqui vai um detalhe importante que muita gente esquece. A cura de Deus vai além do físico. Ele também quer curar tua mente, teus traumas, aquelas feridas emocionais que ninguém vê, mas que doem mais que qualquer dor física. Aqueles pensamentos acelerados que não te deixam dormir de noite. Aquela ansiedade que você disfarça no dia, que você esconde das pessoas, mas que te sufoca de madrugada quando você está sozinho no quarto.
aqueles pensamentos escuros, negativos, derrotistas, que vêm do nada e tomam conta da tua cabeça, te fazendo acreditar em mentiras sobre você mesmo. Pensamentos de que você não vale nada, de que você não tem futuro, de que seria melhor desistir de tudo. Deus quer libertar você disso. Ele quer limpar tua mente. Ele quer trazer paz onde tem guerra. Ele quer trazer clareza onde tem confusão. Sabe o rei Saul? Aquele homem era atormentado por um espírito maligno que bagunçava a cabeça dele. Ele tinha ataques de fúria, de tristeza profunda, de paranoia. Hoje a gente chamaria isso de depressão, de transtorno mental. Mas naquela época não tinha psiquiatra, não tinha terapeuta. E sabe o que acalmava Saul? A adoração. Quando Davi tocava a harpa e adorava a Deus, o espírito mau se afastava e Saul ficava bem. Isso te mostra uma coisa: tua mente é um campo de batalha espiritual e o inimigo quer dominar teus pensamentos para te destruir. Mas quando você enche tua mente com a palavra de Deus, quando você adora, quando você declara a verdade sobre quem você é em Cristo, o inimigo não consegue ficar, ele tem que recuar. Então para de alimentar tua mente com negatividade, para de ficar remoendo o passado, relembrando as dores, revivendo os traumas. Começa a renovar tua mente com a palavra, porque a palavra tem poder de curar não só teu corpo, mas também tua alma. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é libertação. Você não nasceu para viver quebrado. Você não nasceu para viver doente. Você não nasceu para sobreviver de migalhas, vivendo de mês em mês, sem sobrar nada, sempre devendo, sempre apertado, sempre em crise. Você não nasceu para viver com medo, com tristeza, com peso nas costas. Você nasceu para carregar a glória de Deus na tua vida. E essa glória não combina com correntes, não combina com peso, não combina com escravidão emocional, nem com opressão espiritual. Não combina com falta, com doença, com derrota. Porque se você é filho de Deus, se você foi comprado com o sangue de Jesus, então você é herdeiro. E herdeiro não vive mendigando. Herdeiro tem direito à herança. E a tua herança já foi paga na cruz. Pensa no povo de Israel no Egito. 400 anos de escravidão. 400 anos sendo humilhados, chicoteados, oprimidos, fazendo tijolo para o faraó. Eles nasceram naquilo, cresceram naquilo, achavam que aquilo era normal, achavam que a vida era só aquilo: trabalhar, sofrer, obedecer. Mas Deus olhou para aquele povo e disse: chega, eu vou tirar vocês daí. E mandou Moisés. E mesmo com Faraó resistindo, mesmo com o Egito inteiro querendo segurar aquele povo, Deus abriu o Mar Vermelho. E não só libertou, como ainda fez o povo sair de lá carregado de ouro e prata. Eles entraram escravos e saíram ricos, entraram oprimidos e saíram livres. E sabe por quê? Porque Deus não liberta pela metade. Quando Ele liberta de verdade. Quando Ele cura por completo. Quando Ele abençoa de verdade. Então hoje, em nome de Jesus, eu declaro que toda cadeia que te aprisionava está sendo quebrada agora. Toda corrente que te segurava está sendo partida, toda porta que estava fechada está sendo arrombada, porque chegou a tua hora, chegou o teu tempo. O tempo de sair da escravidão e entrar na promessa. O tempo de sair da doença e entrar na cura. O tempo de sair da falta e entrar na abundância. E isso não depende de você ser perfeito, não depende de você ser super crente, depende só da graça de Deus, e a graça dele é suficiente. O sangue de Jesus já pagou tudo, tua libertação já foi conquistada, tua cura já foi comprada, tua bênção já foi decretada. Agora é só você crer e receber. Se você crê nisso de verdade, se você crê que hoje é o teu dia de libertação, eu quero que você escreva nos comentários: eu creio na minha libertação. Não tenha vergonha. Escreve aí, porque quando você declara publicamente, você está selando isso no mundo espiritual. E os anjos de Deus vão trabalhar para fazer acontecer.
Deus não está brincando com tua vida. Ele tem um propósito gigante para ti. Tem um plano que vai te surpreender. E tudo que o inimigo roubou, Deus vai restituir em dobro. Toda lágrima que você chorou, Deus vai transformar em sorriso. Toda noite de dor, Deus vai transformar em manhã de alegria, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele nunca falha. Então levanta a tua cabeça, seca esse rosto e começa a agradecer pelo que ainda nem aconteceu. Porque quando você agradece antes, você mostra que confia. E Deus honra quem confia nele. A tua vitória já começou. Em nome de Jesus, amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora rápido! Você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela. É uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.